e para todas na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nessa tarde, fazendo a sua caminhada. Que o Senhor venha de contra a vida de cada um, que o Senhor venha entrar com libertação, com cura, com mudança na vida de cada um. Que a palavra do Senhor venha ser ministrada conforme assim o Espírito Santo de Deus, ele venha nos coordenar, em nome de Jesus Cristo. E que através dessa palavra ser ministrada, que venha ter mudança e libertação e mudança de vida. Que venha o Senhor Deus se fazer presente em nosso meio, porque assim diz a palavra dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu venho trazer hoje do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho, a verdade e a vida, se encontra no Evangelho de Provérbios de Salomão, capítulo 22. Evangelho de Salomão, capítulo 22. A palavra do Senhor, ela vem falar para mim que no início o Senhor criou tudo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E através do haja, onde Deus falou que houve a terra, haja luz, haja água, ali foi através da palavra do Verbo, o Verbo Deus, Jesus Cristo é o Verbo. No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era Deus. E a palavra ela vem me dizer que o Verbo ele se fez carne e habitou em meio de nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. O Senhor Deus ele veio trazer vida, o Senhor Deus veio trazer restauração, o Senhor Deus veio trazer dignidade para o homem. A palavra de Deus ela vem me dizer que nós já estamos em tempos difíceis, em tempo do fim, em tempo onde Jesus Cristo vai chegar a um ponto que ele vai levar a igreja dele, ao ponto que a porta que é estreita, que é o Evangelho, onde é que fala em Mateus, ela vai ser fechada. Só que a palavra ela vem me dizer que Deus ele veio trazer graça. Jesus Cristo, quando ele veio a esse mundo, que ele veio ser crucificado pela minha e pela sua vida, ele veio trazer graça às nossas vidas, ele veio trazer vida, libertação. A palavra de Deus vem falar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que é capaz de transformar, libertar, mudar a vida de homem, mudar caráter, trazer renovo aonde não tem renovo, aonde anda tudo destruído na vida do homem. A palavra de Deus mais valiosa do que o ouro, mais valioso do que a prata, do que tudo que há nessa terra, que o Senhor vem nos trazer. Porque se não houvesse o haja, se não houvesse a palavra, desde o início é a palavra, desde o início era o haja. Haja luz, haja água, houve água. Se não houvesse a palavra, não ia haver o homem, não ia haver nada. O homem ele necessita da palavra, a palavra de Deus ela vem me dizer que no princípio era o Verbo é a palavra, Deus falou, haja e houve tudo. Só que aí o homem, Deus ele fez o homem com a sua mão através do barro. Até aí não era nada, que o homem ainda não tinha movimento, o homem ainda não tinha noção, o homem ainda não tinha vida. O homem só veio se tornar alguma coisa depois que Deus ele soprou o Espírito sobre a narina do homem, assim como diz Gênesis. Só que quando Deus ele soprou, aí houve vida. Resumindo, vou trazer para mim, para a sua vida, se através do haja houve a terra, houve luz, houve água, houve tudo que teve. E após o haja, Deus ele criou o homem através do barro. E no sopro que Deus deu na nariz do homem, se não fosse o sopro, não ia ter a vida. E se não houvesse o haja, a palavra não ia haver a terra. Resumindo, vou trazer para mim e para a sua vida, como assim, pregador? Estou querendo dizer que a palavra de Deus ela me fala que se não houvesse a palavra de Deus e não houvesse o Espírito Santo de Deus, nada disso existia, não existia a terra, não existia vida, não existia tudo que habita em cima da terra. Vou começar a palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 22, do versículo em diante. A palavra do nosso Senhor Deus ela vem me dizer: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor Deus ela vem me dizer para mim, o entendimento que Deus ele vem me trazer nessa tarde é de que melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que ser escolhido, melhor do que ser o que for nessa terra, é ter um bom nome. Como assim, pregador? Ter um bom nome em Cristo Jesus, um nome em Deus. A palavra de Deus vem me dizer que lá no início, quando nós estávamos, como Adão ele estava com Deus,
e ele pecou contra Deus, ele perdeu a sua identidade em Cristo Jesus, ele perdeu a sua identidade em Deus, ele perdeu a dignidade que ele tinha através de Deus. Aí Jesus Cristo, ele veio para quê, irmão? Ele veio trazer vida, ele veio para trazer graça. E através da graça de Jesus Cristo nós somos salvos do pecado, nós somos libertos do nosso pecado, nós somos salvos, conquistar o reino de Deus, herança do nosso Pai. Só que o nosso Pai, que eu quero dizer através da Bíblia, o nosso Pai é aquele que a nós obedecemos, porque não tem como eu chamar Deus de Pai, eu falar que eu sou filho de Deus, se eu não estou andando em obediência com Deus, se eu não estou andando debaixo do conhecimento e da sabedoria de Deus. Salmo 191 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus Cristo é o Verbo estava com Deus. O esconderijo é de quem? O esconderijo é de Deus. Debaixo do esconderijo do Altíssimo é o Deus vivo. Eu só vou estar debaixo da asa do esconderijo do Altíssimo se eu estiver debaixo da palavra, porque Ele é a palavra. Se eu não tiver, o resto é livramento. Assim me diz a palavra. E a palavra vem me dizer: melhor do que eu tenho que for nessa terra é eu ter uma vida certa com Deus, porque ainda assim a palavra de Deus, ela me fala que se eu não andar como Deus ele quer que eu ande, eu não vou ser salvo, eu não vou ser liberto do mundo, eu não vou ter minha vida com Deus como o Senhor quer que eu viva. Prosseguindo a palavra de Deus, ele vem me dizer: o rico e o pobre se encontram e todos os fez o Senhor. Assim a palavra de Deus, ela vem me dizer que tanto rico como pobre, tanto qualquer um que estiver nessa terra aqui, tanto um quanto o outro, quem fez foi o Senhor, independente de raça, independente de caráter, independente de dinheiro, forma de vida financeira, independente de forma física ou não. Assim a palavra me diz que Deus ele criou tanto um como o outro, assim não havendo diferença e não havendo acepção de pessoa entre os homens. Pois o Senhor, ele veio trazer vida tanto para o homem que estiver na vida errada, na vida bagunçada, na droga, quanto para o homem que se acha o mais certo do mundo. E ainda assim a palavra de Deus me fala que há caminhos para o homem que parece correto, mas o fim é de morte. O que, pregador, você quer me dizer? Há caminhos que o homem ainda ele acha que ele está certo através do conhecimento dele, através da ciência, através do que a palavra de Deus vai me dizer, que no fim dos tempos os homens procuram pela ciência. Enquanto a ciência ela procura forma de falar que Deus não existe, as pedras estão louvando ao Senhor, a terra está louvando ao Senhor. Enquanto os homens tentam provar, Deus está sendo louvado e ele não divide a glória dele com ninguém. Aí a palavra vem dizer que é como o rico e o pobre, Deus ele criou todos os dois e veio trazer graça e abundância para todos os dois, veio trazer libertação tanto para mim quanto para a tua vida. Só que assim como a palavra me diz que a libertação ela vem através da ação. A libertação o Senhor veio trazer vida para mim, o céu, a eternidade. Só que se eu não andar conforme a palavra, ela vem me dizer que eu quero que eu ande, eu vou para o inferno. Assim a palavra me diz, a morte eterna. Apocalipse 23, Apocalipse 20, 15. Aqueles cujo nome não estava no livro da vida, no livro de Deus, no livro da salvação, estes foram lançados no lago de fogo, estes foram para o inferno, estes foi o fim deles. A palavra de Deus vem falar que o inferno é o lugar onde é que o fogo não se apaga e aonde que o bicho não morre. Só que o pior do inferno não vai ser porque o fogo se apague, nem porque o bicho não morre. O pior do inferno, a palavra de Deus ela vem me dizer que o pior do inferno vai ser porque a presença de Deus não vai estar mais lá. A palavra de Deus vem me dizer que se eu descer no fundo do mar, Deus vai estar lá com a presença dele. Se eu voar no alto do céu, Deus vai estar lá. Só que a palavra de Deus ela vem me dizer que o inferno não vai ter mais a presença de Deus. Pode gritar por socorro, pode gritar por salvação, Jesus Cristo não adianta mais, acabou, fim da vida, acabou o sopro de vida, não tem mais esperança. Enquanto há sopro de vida, ainda há esperança. E o melhor do céu não vai ser porque nós vamos pisar em rua de ouro, aquele que obedece a Deus, que conseguiu sua salvação, não vai ser porque vai pisar em rua de ouro, assim como diz a palavra, mas sim porque a presença do Senhor vai estar naquele lugar.
Só que nessa presença do Senhor, ela vem me falar que nós estamos tendo recurso a ela ainda hoje. Ainda hoje, se nós estivermos na presença e nós pedimos perdão, a palavra de Deus ela vem me dizer para mim, em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se converter dos teus caminhos e orar e largar o mundo, abandonar o pecado, abandonar a vida errada, assim o Senhor ele vai vir do céu, vai perdoar os nossos pecados e vai trazer vida para nossas vidas. Só que como eu vou conseguir a minha salvação em Cristo Jesus, pregador? Assim a palavra me diz que eu tenho que me santificar através da palavra. Santo ninguém vai ser santo, pregador. Só que a palavra de Deus vai me falar, sei de santo, mas como eu sou santo? Eu ser santo não é eu querer me achar mais certo do que o outro, eu querer ser melhor do que o outro, porque santo só teve Jesus Cristo. É eu buscar o conhecimento na palavra. Provérbios 3, versículo 7. Vem falar para mim, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pois só o Senhor pode trazer santidade, só o Senhor que pode trazer caráter, só o Senhor que pode trazer mudança e renovo. Só o Senhor, a palavra de Deus, ela vem me dizer, em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O conhecer não é o saber da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pois isso até Satanás sabe. Eu conhecer a palavra é ter relacionamento e ter intimidade, é ter o íntimo com Deus. Mateus 6,6, por tu quanto orares, entre em teu quarto em oculto, fale com teu Deus em oculto, e teu Deus em oculto lhe recompensará. É ter intimidade com Deus. Aí a palavra de Deus vem me dizer, ela vem falar para mim em João 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, irmão, os homens, os ímpios, aqueles que não querem aceitar a Deus, olha quem está na presença de Deus, olha quem está na igreja, que anda com a Bíblia debaixo do braço, chamado de crente pelo mundo, por Deus. Olha eles e fala, olha lá vai ele está preso na igreja, ele não pode beber, ele não pode fumar, ele não pode cheirar, ele não pode aprontar, ele está preso, ele está vivendo uma vida ruim. Ei, irmão, eu vou te falar agora que, pela autoridade do Senhor Deus, quem está preso é quem está no mundo, quem está na droga, quem está na bebida, porque se hoje quiser abandonar, se não tiver Deus, não abandona. Se quiser abandonar o mundo hoje, se quiser abandonar a ganância, se quiser abandonar a luxúria, a vontade da carne, se quiser abandonar os bens materiais, só abandona se tiver Deus. Só que aí Deus ele me fala, você quer ganhar o céu, você quer subir? Primeiro desça. Desça, a palavra de Deus fala que o último será o primeiro. Desça, seja humilde e aceita a correção do Senhor Deus. O homem ele se afasta de Deus porque ele não se humilha à presença de Deus. O homem ele acha que ele é melhor do que até Deus. Só que Deus me fala que ele não divide a glória dele com ninguém, ainda mais com o homem. Prosseguindo a palavra de Deus, ela continua me dizendo no capítulo 22, versículo de número 4. O galardão do humilde, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra a devida. Ei, irmão, a palavra de Deus vem falar, o galardão da humildade. Aquele que tem humildade é aquele que aceita que é pecador, aquele que aceita que é falho e chega no pé de Jesus e fala para o Senhor, Senhor me liberta, Senhor eu preciso do Senhor porque sem ti eu não sei viver, eu preciso da tua palavra porque sem ela eu não tenho vida, sem ela eu não tenho como prosseguir nessa terra. O galardão do humilde é o temor do Senhor. Aquele que se humilha, que aceita Deus como Salvador para conseguir a sua salvação e como Senhor para a obediência, esse vai ter o galardão no céu. A palavra de Deus vai falar para mim em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas é todos, irmãos, não aquele que perseverar, aquele que estiver andando conforme a palavra em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas sim também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Prosseguindo a palavra, ela vem me dizer no versículo 5 do capítulo 22 de Provérbios: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Ei, irmão,
A palavra de Deus vai me dizer no livro de Provérbios que o caminho do homem é errado, o caminho pecador, que procura as coisas do mundo, porque a palavra de Deus vai me dizer que nós já nascemos do pecado, nós somos pecaminosos. Aí o homem fala, mas é Satanás, nem tudo é Satanás, porque a palavra de Deus vem falar que nós somos pecaminosos, a carne ela puxa para o pecado, a carne ela puxa para fazer o mal, o ser humano ele puxa para fazer o mal. A palavra me fala que aonde não houver conselho ali já é derrota. Aonde não tiver conselho de quem, irmão? De Deus. Eu estou falando da sabedoria. Sabedoria é o entendimento, o discernimento. Porque o homem ele cria inteligência, ele cria ciência e diz que acha que está certo. Só que certo está Deus, porque tem a sabedoria. E sem a sabedoria não foi edificada a terra. Sem a sabedoria não teve nada. A palavra de Deus ela continua me dizendo: espinhos laços há no caminho do perverso, quem não quer aceitar Deus para ser corrigido. A palavra de Deus me fala para mim que o homem, muitas vezes repreendido, ele endurece a cerviz e ali ele vai se quebrar, sendo que haja cura. O que você quer dizer com isso, pregador? A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo semeada, a porta estreita ela ainda está aberta, ainda está tendo como ter chance de ser salvo, ela está sendo semeada, está sendo lançada, as profecias estão acontecendo e as pessoas não estão aceitando, não estão dando valor a Deus, dão valor a bem material, dão valor no que eles querem, dão valor no seu próprio interesse, assim como me diz a palavra. Só que a palavra ela continua me dizendo que assim como o fogo do inferno, assim é o olho do homem através do mundo. Como o fogo do inferno não se farta, assim o olho do homem não se farta pelos prazeres da carne, pelos prazeres do mundo. E nunca busca o seu próprio interesse em querer aceitar Deus como Senhor e Salvador. Só que é uma pena porque a porta está estreita, ela ainda está aberta, só que ela vai ser fechada. E quando ela ser fechada, aí vai ter um homem que vai querer se dobrar para querer se humilhar e não vai ter mais como, porque o Espírito Santo já subiu, não vai estar mais aqui. Apocalipse 3, 22, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. O Senhor ele fala: ao vencedor eu darei direito de sentar-me comigo no meu trono, assim como eu me sentei com o meu Pai que está nos céus do lado dele. Apocalipse 3, 20. A palavra de Deus fala para mim: eis que estou à porta e bato. Ali o Senhor ele quer dizer, ali o Senhor ele vem me dizer que ele está à porta batendo. Só que o Senhor está falando para a igreja de Laodiceia: vou trazer para a minha vida hoje, para a vida dos irmãos. A palavra de Deus ela vem me dizer que nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Templo feito pela mão do homem vai desabar, vai se acabar. Só que o templo construído pela mão de Deus, e se estiver cheio do Espírito Santo, não vai perecer. A palavra de Deus continua me dizendo que nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Ela continua me dizendo, a palavra fala, Apocalipse 3, 22. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que você quer me dizer, pregador? A palavra de Deus vem falar para mim lá em Jeremias 18, que assim o Senhor fala para Jeremias: vá, Jeremias, desce até a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá Jeremias desceu e estava o oleiro fazendo vaso sobre a mão dele, e sendo moldado esse vaso se quebra na mão do oleiro. Só que a palavra fala que esse vaso se quebrou na mão do oleiro, mas não o oleiro quebrou o vaso. Vou trazer para mim e para a sua vida no dia de hoje, irmão. A palavra de Deus ela fala para mim, Jesus Cristo ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Aquele vaso ele se quebrou na mão do oleiro, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Ei, irmão, você chega na presença de Deus, você quer aceitar Deus como Salvador e como Senhor para obedecer, você vai ter que ser quebrado. Tem que ser feito vaso novo, porque não tem como andar na presença de Deus de qualquer jeito. Aceitou como Salvador, tem que aceitar como Senhor, senão não tem como aceitar, senão o Salvador não existe. Só que o Senhor está chamando, o Senhor ele tem amor pela mim e pela sua vida. A palavra de Deus vem falar para mim que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A palavra de Deus fala para mim que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira
tal maneira eu não quero dizer o amor do homem. Eu não quero dizer o amor que o povo fala de mãe para filho, porque hoje em dia eu vejo muita mãe que anda matando o filho por aí. Eu não estou falando do amor do homem, amor falso que fala que ama a mulher. Eu estou falando do amor de Deus, que ainda assim o homem estando errado, pecando contra Deus, Deus não abandona. Ainda que o homem abandone Deus, Deus não abandona. A palavra de Deus fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, todo aquele que aceitar Ele como Salvador, como Senhor, não pereça. Aquele que estiver com o livro no nome da vida, estará com galardão no céu. Aquele que aceitar a Deus como Senhor, vai ter a salvação. Mas a porta ela é estreita, só que ela ainda está aberta, o Evangelho ainda está na terra. Aproveite enquanto a presença de Deus está na terra, porque algum dia não vai haver mais. Amém?